Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo e último dia do primeiro simpósio História das Doenças, a influência das grandes endemias na história. Meu nome é Maria Eduarda Sansão, sou acadêmica de Medicina da Universidade de Cuiabá e faço parte da FMSA Brasil, UNIC. Bom, em nome da FMSA Brasil e da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer a participação, disponibilização e o apoio dos nossos palestrantes. Hoje, a doutora Soraya Rezende Rossi e ontem, que foi o nosso palestrante, o doutor Tiago Rodrigues. Bom, além disso, gostaríamos de agradecer a participação de todos vocês participantes. Esperamos que o simpósio possa agregar a vocês conhecimentos específicos sobre as doenças abordadas. Bom, para dar início aos nossos trabalhos, eu vou falar um pouquinho para vocês do que é a FMSA Brasil. Bom, a FMSA Brasil é uma organização não governamental formada por estudantes de medicina ao redor do mundo inteiro. Bom, ela se empenha em oferecer uma experiência universitária completa aos acadêmicos de medicina há mais de 25 anos. Bom, suas principais atividades são simpósios, palestras, intercâmbios estudantis, todos na área de saúde pública, educação médica, saúde reprodutiva, direitos humanos e propagação da paz. Bom, dando prosseguimento, vou apresentá-los a vocês a nossa palestrante do dia, a doutora Soraya Rezende Rossi, que vai abordar para a gente sobre malária e AIDS. Bom, a doutora é médica infectologista, professora de infectologia e clínica médica na Universidade de Cuiabá. Além disso, também é diretora médica e infectologista do Hospital São Mateus. Boa noite, doutora. Agora é com a senhora. Boa noite, meninas. Boa noite a todos que estão participando. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite e parabenizá-las a todas pelo evento e também pela escolha do tema. Eu acho que é um tema extremamente atual, necessário e muito interessante também, né? A gente poder tentar traçar um paralelo com as outras pandemias, né, que já assolaram a humanidade e com o que vem acontecendo hoje. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês sobre esse tema e parabenizá-las mais uma vez pela escolha, né, de um tema tão interessante. Então, eu vou colocar a apresentação aqui, aí vocês vão me falando se está tudo ok. Então, hoje eu vou abordar duas pandemias, que foi a AIDS e também depois a malária. Então, eu vou começar com a AIDS, mas antes disso, eu quero começar falando um pouquinho das pandemias, né? Hoje a gente está vivendo uma pandemia, né? Então é um momento histórico e muitas coisas acontecendo em consequência da pandemia do Covid-19. Grandes pandemias marcaram a história humana, isso a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Ontem o Dr. Tiago apresentou brilhantemente tuberculose e hanseníase, e a pandemia atual, né, a Covid, ela está mudando dramaticamente a maneira como milhões de pessoas têm vivido suas vidas. E muitas dessas mudanças serão talvez temporárias, como o uso de máscaras, por mais que a gente provavelmente ainda vai usar algum tempo, mas provavelmente isso vai ser temporário. Mas algumas mudanças, elas são drásticas e trazem muitos efeitos com toda a dimensão que a pandemia tem tomado. Isso aconteceu com outras pandemias, desde quedas, né, da dinastia, como até mesmo o aumento do colonialismo e por aí vai. Então, as pandemias, elas trazem mudanças também importantes em toda a história. E aqui eu trouxe uma foto, né, que traz notícias de uma epidemia, e provavelmente tudo que tem sido propagado hoje através da mídia e das redes sociais, memes, tudo isso provavelmente vai ser um grande acervo a ser estudado e ser como história mesmo do que está acontecendo hoje com a Covid. Bom, eu listei aqui algumas pandemias só para a gente ter uma ideia da dimensão do que a gente já passou. Ou seja, a humanidade já passou por grandes pandemias e
essa mais uma pandemia, a Covid-19. Então, assim, a humanidade tem uma grande história de pandemias. E aqui eu trouxe a peste negra, ou a peste bubônica, que matou milhões de pessoas. Eu até coloquei um ponto de interrogação, porque não se sabe exatamente ao certo quantas pessoas morreram com essa peste. Falam até que dizimou 1/3 de toda a Europa. Gente, imagina, 1/3 de um continente europeu. É muito, é uma pandemia de uma dimensão enorme. A varíola, que matou 300 milhões de pessoas. A gripe espanhola, que também não se sabe ao certo, alguns locais falam entre 20, outros em 50 milhões de mortes, e isso aconteceu na época da Primeira Guerra Mundial, lá em 1918 a 1919. Também tivemos a gripe asiática, em torno de 2 milhões de óbitos. E aqui eu coloquei como terceira pandemia de cólera, em 1852, com 1 milhão de mortes. Mas a cólera, ela tem grandes, vamos dizer assim, epidemias, são vários surtos, e é uma doença que até hoje, infelizmente, acaba fazendo muitos óbitos durante o ano. Aqui um quadro pintado em 1562, que recebeu o nome de O Triunfo da Morte, relatando a peste bubônica na Europa, né, que foi uma doença que dizimou, acredita, né, o que fala na história, 1/3 da população da Europa. A varíola, né, que a gente comentou, 300 milhões de óbitos, mas em 8 de maio de 1980, a Assembleia Mundial da Saúde declarou o mundo e todos os seus povos livres da varíola, ou seja, a varíola é uma doença que matou tanta gente, graças a Deus e todas as medidas, e a vacina foi erradicada em 1980. Aqui uma foto clássica e que voltou a fazer parte, né, de vários noticiários, um hospital de campanha no Kansas, nos Estados Unidos, para atendimento dos pacientes com gripe espanhola. E a cólera, que, como eu disse, já tivemos várias epidemias, já também foi responsável pela morte de milhões de pessoas, mas que ainda chega a matar 100 a 120 mil pessoas todos os anos. A cólera acaba fazendo mortes ainda pelo mundo. E aqui os números, esses números são de ontem, né, que eu atualizei, mas a Covid-19, nós temos quase 14 milhões de casos pelo mundo e quase 600 mil mortes de Covid pelo mundo. No Brasil, já são 1.978.000 casos, com aproximadamente 76 mil mortes pelo Brasil. Então, uma pandemia com números também devastadores. E como aconteceu também no passado com outras pandemias, como a peste negra, que gerou um pânico em toda a população, inclusive muitas pessoas tinham medo de sair às ruas, por medo de contrair as doenças. Lá também, e aí vamos ver se vocês conseguem imaginar se tem alguma semelhança com o que a gente passa hoje. Muitas soluções milagrosas, crenças supersticiosas também foram difundidas como meio eficazes de combate à epidemia. Então, cada pandemia traz também, além de todo o sofrimento, mortes, mudanças políticas, mudanças importantes e efeitos numa população. E junto disso, além do medo, como aconteceu também na peste negra, também muita desinformação e muita superstição e muita crença, né? Então, vamos lá, vamos começar falando, então, da primeira doença da noite, que é o HIV/AIDS. Então, de onde surgiu essa doença? E aqui eu coloquei do macaco ao homem, porque apesar de ter várias teorias em torno do HIV e da AIDS, a teoria mais aceita é que realmente tenha se originado lá na África Central, quando um caçador matou um chimpanzé, e esse sangue contaminado provavelmente acabou entrando em contato com alguma ferida aberta do homem e infectou este homem. Então, esse vírus, que aparentemente era inofensivo para um chimpanzé, ele tinha um potencial de letalidade muito alta para o humano. Esse vírus, mais tarde, foi então identificado como o vírus do HIV.
Aqui está uma linha do tempo, né, de grandes momentos na história, né, já são quase 4 décadas do vírus HIV, e aqui desde o paciente zero, lá em 1981, até os dias atuais. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas datas e fatos marcantes desses anos todos dessa pandemia. Então, tudo começou lá em 1981, né, o paciente zero, e foram relatos que foram aparecendo de pacientes jovens, eram homens jovens, homossexuais, com relatos de casos de sarcoma de Kaposi e pneumonia, uma pneumonia muito grave. Então, ali se concluiu que estava surgindo uma nova síndrome. No final de 81, de 1981, já eram 121 óbitos pelo novo mal, como eles chamavam. Em 1982, foi confirmado o primeiro caso de AIDS no Brasil. E, infelizmente, por conta de toda essa história de ser uma doença que apareceu em jovens homens homossexuais, criou-se até um nome de câncer gay. E aqui está o relato da manchete que foi trazida no Brasil. Peste gay já apavora São Paulo. Então, toda essa história que criou hoje, que já naquele momento já se criou um preconceito e que, infelizmente, perdura até os dias de hoje. Também em 82 foi identificado a transmissão sanguínea, né, como método de transmissão, a transmissão pelo sangue, e então foi adotado o termo doença 5Hs, que era uma doença de homossexuais, hemofílicos, haitianos, heroinômanos, ou seja, usuários de heroína, né, de droga injetável, e hookers, que vem do inglês profissional do sexo. Em 1983, o HIV, então, ele é isolado no Instituto da França. E ocorre também a primeira notificação de infecção por HIV numa criança. Aqui no Brasil, a gente já identificou o primeiro caso em 83 de AIDS em mulheres. Então, começou o relato de uma transmissão heterossexual também, e não só homossexual, como se acreditava até então. Em 83, nos Estados Unidos, já se registrava 3.000 casos da doença e em torno de 1.283 óbitos. Em 84, o vírus da AIDS ele foi isolado nos Estados Unidos e então começou uma disputa entre os pesquisadores franceses e os norte-americanos para quem ia levar a autoria da descoberta do isolamento do vírus. Também em 1984, um fato muito polêmico aconteceu, que foi de um garoto de 13 anos, hemofílico, então, que recebia hemotransfusões de repetição, e ele era, então, portador do HIV, provavelmente em alguma dessas hemotransfusões, e ele foi expulso da escola, causando, então, uma polêmica nacional. Então, todo o preconceito que envolve a doença, ele vem desde a sua origem. E aqui no Brasil, em 1984, já estava se estruturando o primeiro programa brasileiro de controle da AIDS. Em 1985, então, foi isolado e recebeu o nome, o vírus causador da AIDS, que recebeu o nome de HIV, vírus da imunodeficiência humana. Também surge, esse é um fato extremamente importante, o primeiro teste para o diagnóstico da doença, que era baseado na detecção de anticorpos. Isso foi extremamente importante para poder ter uma noção do número real de infectados e também os bancos de sangue começarem a fazer a testagem em todas as amostras doadas, diminuindo, então, assim, a transmissão pela transfusão sanguínea. Então, um fato extremamente importante que aconteceu lá em 1985. Um outro fato também muito importante e marcante foi a descoberta do AZT, a primeira medicação efetiva contra o HIV. Isso aconteceu em 1986. E também em 1986, aqui no Brasil, foi criado o Programa Nacional de DST-AIDS pelo Ministério da Saúde. Um programa que existe até hoje, muito bem estruturado, que funciona e que é motivo de orgulho para todos nós.
Apesar de ter sido descoberto, né, em 1986, o AZT começou a ser usado nos pacientes em 1987. Em 1988, a Assembleia Mundial de Saúde, em conjunto com a ONU, estabeleceram o Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Então, 1º de dezembro foi instituído como um Dia Mundial da Luta contra a AIDS. E até hoje é muito comemorado, cada ano existem temas a serem divulgados e abordados. Então, 1º de dezembro foi, em 1988, considerado o Dia Mundial da AIDS. Em 1990, no dia 7 de julho, o cantor Cazuza morre aos 32 anos. E aqui no Brasil, já eram 6.000 casos de AIDS registrados em todo o país. Em 91, o jogador da NBA, Magic Johnson, ele anunciou que era o portador também do vírus do HIV. E o Fred Mercury, né, morreu aos 45 anos, também em 1991, em decorrência de complicações da doença. O Ministério da Saúde, em 1991, aqui no Brasil, começou a distribuir de forma gratuita as medicações antirretrovirais. E a Organização Mundial de Saúde, em 91, aqui já eram 10 anos, né, da origem do vírus, eles anunciaram que já existiam 10 milhões de pessoas infectadas pelo HIV no mundo todo. E aqui no Brasil já eram 11.805 casos também notificados. Em 92, começou a era do coquetel anti-AIDS, né? Esse nome que foi usado por tanto tempo, e depois a gente vai falar disso, que acabou mudando para o nome que a gente utiliza atualmente. Isso veio por conta de combinação de drogas. Então, a gente já tinha o AZT, e aí foi descoberto mais outra medicação efetiva, que é a didanosina. Então, o AZT com o DDI formou o primeiro coquetel anti-AIDS. Em 96, marcou pelo início da terapia do tratamento antirretroviral, então que a gente chama da era TARV, porque foi a partir daí, com a descoberta de vários outros antirretrovirais e a combinação deles, né, fazendo um esquema tríplice de drogas, que começou, então, a era de uma terapia altamente efetiva contra o vírus do HIV. Então, a partir de 1996, começou, então, o uso de 3 drogas, sendo que 2 drogas eram da classe dos inibidores da transcriptase reversa, associado a uma outra classe que a gente chama de inibidor de protease. Também em 96, aqui no Brasil, foi publicado o primeiro consenso que regulamentava a prescrição de medicamentos anti-HIV. Aqui também em 96, a gente já tinha 22.000 casos de AIDS no Brasil. Em 96, perdemos, então, o cantor Renato Russo, no dia 11 de outubro de 1996. Em 97, quem morre foi o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e também foi implantado no Brasil a Rede Nacional de Laboratórios que monitorizavam, então, os pacientes soropositivos em terapia antirretroviral, tendo, então, uma maior noção do número de infectados e o número de pacientes que estavam realmente em tratamento. Em 99, o governo divulgou uma redução de 50% do número de mortes e também 80% do número de infecções oportunistas. Tudo isso, em consequência, em função do uso de uma terapia antirretroviral extremamente efetiva, que é o que a gente chama de TARV, terapia antirretroviral. Então, a gente não usa mais o termo coquetel, né, o coquetel contra a AIDS, e sim terapia antirretroviral. E essa terapia, como ela é baseada numa associação de drogas, ela conseguiu uma efetividade muito alta contra o vírus HIV. Então, em 99, a gente já disponibilizava, o Ministério da Saúde já disponibilizava de 15 medicamentos antirretrovirais para o uso. Em 2000, também um grande feito, algumas indústrias farmacêuticas concordaram em reduzir o preço dos medicamentos,
para os países em desenvolvimento, fazendo com que maior número de pessoas tivesse, então, acesso a toda essa terapia antirretroviral. No Brasil, em 2000, a proporção de casos notificados já era de uma mulher para cada 2 homens. Então, aquela transmissão que antes acreditava-se que era basicamente homossexual, cada vez mais foi visto que é uma transmissão sexual, seja homossexual ou heterossexual, e aqui a AIDS, então, 2 homens para cada mulher era notificado. Em 2005, o Brasil recebeu o maior congresso, o congresso de maior importância no que diz respeito à patogênese e tratamento da AIDS, que é o IAS. Então, em 2005, em Recife, nós recebemos esse congresso aqui no Brasil. Achei interessante trazer isso aqui para vocês, porque mesmo desde lá, né, daquele garoto que foi expulso e todo o preconceito que envolve, em 2006, a campanha, como eu disse, né, 1º de dezembro, é o Dia Mundial da Luta contra a AIDS, e cada ano existe um tema em volta dessa campanha. Em 2006, o tema foi para tentar desmistificar o estigma da doença. E então, pessoas que viviam com AIDS contavam e protagonizaram esse Dia Mundial da Luta contra a AIDS. Então, desde o início, desde a origem, acho que com toda a evolução, com todo o avanço, uma das maiores dificuldades, um dos maiores problemas é realmente desmistificar essa doença, esse estigma, e principalmente combater o preconceito. Em 2007, o relatório da UNAIDS, ele divulga que em todo o mundo já são 33 milhões de pessoas infectadas pelo HIV. E só nesse ano de 2007, 2,5 milhões de pessoas foram registrados como novos casos de doença. Em 2012, o FDA aprovou a profilaxia pré-exposição, que é um feito enorme no que se diz respeito ao combate da epidemia, para diminuir realmente o número de casos. Então, o que é isso? O PrEP é um conjunto de medicamentos que a pessoa que tem maior risco, né, que a gente chama de população-chave, que aí inclui homens que fazem sexo com homens, transexuais, profissionais do sexo, eles tomam essa medicação após um aconselhamento, eles vão tomar essa medicação diariamente para tentar diminuir a chance de infecção. Então, em 2012, foi aprovado pelo FDA. E no Brasil, ele foi liberado e disponibilizado pelo SUS em 2016. Então, o PrEP, hoje, ele é disponibilizado pelo SUS para essas pessoas que a gente chama de população-chave, e nada mais é que tomar essa medicação, que é um conjunto de medicamentos, diariamente, no intuito de combater, de diminuir a chance dessa pessoa pegar o vírus. Uma outra coisa, também no ano de 2017, que foi extremamente importante, é o conhecimento que pessoas com carga viral indetectável não transmitem o vírus, mesmo que em relações sexuais sem preservativos. Então, é a campanha I igual a I. Indetectável é igual a intransmissível. Então, se o paciente toma a medicação corretamente e a sua carga viral no exame, ela é indetectável, ele não transmite o vírus. Então, são com esses conceitos que fazem com que a gente insista no diagnóstico e tratamento precoce, porque quanto mais diagnóstico a gente consegue fazer dos pacientes portadores, e quanto mais pacientes tratados com carga viral indetectável, menor é a chance desse paciente transmitir o vírus. Então, é uma publicação extremamente importante, é um conceito muito importante e que nos direciona a buscar diagnóstico e a buscar tratamento para todos os pacientes. E finalizando, então, em 2020, o que a gente tem? É uma TARV extremamente efetiva, tratamento para todos. O que isso significa? Fez o diagnóstico do vírus HIV,
independente do CD4, independente da carga viral, e o paciente muito consciente da necessidade da adesão ao tratamento, a gente vai tratar todos os pacientes. E o esquema atual, recomendado pelo Ministério da Saúde, eu trouxe até aqui a ilustração, é o tenofovir com a lamivudina e o dolutegravir. Então, são 2 comprimidos que você toma uma vez ao dia, todos os dias, e com isso você tem um controle muito efetivo da carga viral e o controle total da doença. Então, isso que a gente vive agora em 2020. E mais recentemente, aqui está a foto, né, do Dr. Ricardo Dias, um grande nome no mundo da AIDS, é um infectologista da Unifesp, está ele aqui apresentando a sua pesquisa da cura da AIDS no IAS de 2020. Foi o maior congresso, aquele que a gente recebeu aqui em Recife, lá em 2005, ele ainda permanece o maior congresso, o mais importante sobre AIDS, e agora em 2020 foi totalmente online, né? As nossas reuniões, aqui como esse congresso, tudo está sendo feito de forma virtual, e ele pôde apresentar a sua pesquisa, onde ele relata, né, sobre um paciente e tem todo o mecanismo do tratamento do vírus e também de combate às células infectadas. Então, isso que a gente está vivendo em 2020, após quase 40 anos do início da epidemia, um tratamento efetivo, com controle total da doença, por mais que a gente ainda não fale de cura, mas a gente tem aqui a foto do Dr. Ricardo, nos dando muita esperança que a gente vai chegar nesse feito, mas mesmo que ainda possa estar há algum tempo da nossa realidade, a gente tem aqui uma TARV extremamente efetiva, disponível no SUS e com pouquíssimos, para não dizer quase nada de efeito colateral e controle total da doença. É claro que precisa de um acolhimento desse paciente, desmistificar a doença, né, que infelizmente, com todo esse avanço, uma coisa que praticamente permanece é o estigma e o preconceito, infelizmente, contra os pacientes que vivem com HIV, né? Porque é esse o termo que a gente usa hoje. Então, um pouquinho dos números da AIDS, né? Já foram 74,9 milhões aproximados de pessoas infectadas pelo HIV desde o início da epidemia. E 32 milhões de pessoas morreram em decorrência de doenças relacionadas à AIDS. Hoje, acredita-se que em torno de 40 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com HIV. Aqui no Brasil, eu trouxe os dados do Sinan, e tem aqui, né, a série de 1980 a 2006, e o número de notificações ano a ano, acumulando um total de quase um milhão de pessoas diagnosticadas com HIV no Brasil, e um total de óbitos de 270 mil pessoas que morreram por HIV/AIDS no Brasil. O vírus do HIV, ele tem 2 genomas conhecidos, que é o HIV1 e o HIV2, sendo que o HIV1, ele é o que é o responsável por mais de 95% dos casos de AIDS, de HIV. E o HIV2, menos de 5%, e ele é muito mais comum no oeste da África. Tá? Então, o vírus que é o responsável realmente pela epidemia é o HIV1. O vírus e o seu ciclo. Aqui eu trouxe uma representação do vírus. O vírus é o que a gente chama de retrovírus. E o que é isso? Ele precisa dessa enzima aqui, transcriptase reversa, para poder integrar o material genético do vírus ao material genético da célula. Então, o vírus, ele é um vírus com esse envoltório lipopeptídico, né, que a gente chama de capsídeo viral, tem a fita de RNA e a transcriptase reversa. E aqui em volta tem as glicoproteínas,
que vão se ligar nos correceptores da célula CD4. O vírus do HIV, a partir do momento que ele entra no organismo, através dos seus métodos de transmissão, que a gente vai comentar, ele tem um tropismo pela célula linfócito T-CD4. Então, ele vem aqui, se liga no CD4, através dos seus receptores e correceptores, e a partir daí, todo esse material genético é jogado para dentro da célula CD4. E a partir do momento que ele entra dentro da célula, a transcriptase reversa vai fazer a transcrição desse RNA e favorecendo, então, a integração desse material genético ao material genético da célula, através da integrase. Depois vai sofrer toda a transcrição genética, e aí o vírus, ele aproveita parte da membrana da célula CD4 e para formar o seu novo vírus e, a partir daí, ir infectar outras células, outros CD4. Quando ele pega essa parte da membrana, ele acaba rompendo, ou seja, destruindo este CD4, o que vai fazendo, então, maior número de vírus, ou seja, aumentando a carga viral, e com isso fazendo uma depleção dos linfócitos TCD4, que são os responsáveis pela nossa imunidade. Então, quanto maior carga viral, quanto maior vírus, maior destruição de novos CD4, e com isso diminuindo a imunidade do organismo. Então, quais seriam os métodos de transmissão? Como a gente disse, a transmissão sexual, seja ela hétero ou homossexual, sendo que a transmissão heterossexual, ela tem maior importância no que diz respeito a novo número de casos do que a homossexual. Também pode ocorrer através da transmissão vertical. O que é isso? É a transmissão da mãe para o filho. E essa transmissão da mãe para o filho, ela pode ocorrer durante a gestação, ou seja, enquanto está formando o bebê, durante o parto, durante ou a cesárea ou o parto normal, ou pode acontecer durante a amamentação. Então, para eu diminuir essa transmissão vertical, eu tenho que agir durante a gestação, agir durante o parto, interromper a amamentação e também oferecer um xarope de medicação para o RN, para o bebezinho. Se eu conseguir tomar todas essas medidas, ou seja, dar a medicação durante a gestação, preferir o parto cesárea com programado, ou seja, não deixar romper bolsa, todo aquele trabalho de parto prolongado, porque isso aumenta a chance de transmissão, não deixar a mãe amamentar e também oferecer o medicamento para o bebê. Com isso, eu saio de uma transmissão de uma chance de transmissão de quase 30% para menos de 0,02%. Também pode ocorrer através da transmissão sanguínea, seja na época lá onde não se tinha os testes, onde a gente ainda não conseguia identificar nas bolsas doadas de sangue quem tinha, naquela época, até que ganhou o 5H por conta do hemofílico, porque o hemofílico recebe muito sangue. Então, mas com os testes a gente conseguiu praticamente zerar esse mecanismo de transmissão. Mas é importante falar aqui, na questão da transmissão sanguínea, é a transmissão pelo sangue através de acidente pérfuro-cortante. Então, nós, profissionais de saúde, que acaba fazendo muito procedimento, uma punção, ou o pessoal do laboratório que colhe muito material, técnico de enfermagem que está sempre funcionando, é extremamente importante a gente seguir todas as medidas de prevenção para evitar essa exposição à transmissão sanguínea. E também, menos comum, claro, doação de sangue e doação de órgãos e células. E como que é feito o diagnóstico? Lá em 1985, foram descobertos os primeiros testes sorológicos, que eram baseados através da detecção de anticorpo contra o vírus. E nesses anos todos, os testes foram ficando cada vez mais modernos. E agora a gente conta com um teste imunoenzimático que a gente chama de 4ª geração. E o que muda nisso? Ele consegue detectar os anticorpos cada vez mais cedo, diminuindo, então,
a janela imunológica. Só para lembrar, o que é janela imunológica? É o tempo decorrido do momento que o paciente entrou em contato com o vírus, ou seja, que ele se infectou, até o momento em que ele consegue ter anticorpos detectados no sangue. Então, muitas vezes, se o paciente teve uma relação sexual desprotegida e ele entrou em contato com o vírus numa sexta-feira, não adianta ele fazer o exame na segunda, na terça, porque ainda não deu tempo de criar anticorpo. O que é isso? Então, ele está na janela imunológica. E os testes mais antigos acabavam conseguindo detectar a partir de 20, 30 dias da exposição. Os testes mais modernos, como é o caso do imunoenzimático de quarta geração, já consegue detectar isso com no máximo 15 dias. O de terceira geração, que eu trouxe aqui, que acaba sendo que a gente, na rede pública, principalmente, é o que a gente tem mais disponível, mas mesmo assim ele ainda consegue detecção de 22, 25 dias, o que também é razoável. E o padrão ouro para diagnóstico é o quê? É a gente fazer uma triagem com o imunoenzimático de quarta geração. Se der negativo, pronto, não tem o vírus. Mas se der positivo, mas eu posso estar na janela imunológica, então aí eu vou repetir mais daqui 15, 20 dias. Ou se der positivo, o ideal é eu ter um teste confirmatório. E o teste confirmatório que a gente mais utiliza hoje é um teste molecular. E com essa combinação de uma triagem com imunoenzimático de quarta geração, com um teste molecular, eu já consigo fazer um diagnóstico muito assertivo, até mesmo dentro dos primeiros 10 dias do contato com o vírus. Mas não existe um único caminho para diagnóstico. Às vezes eu vou ter que levar em consideração todo o quadro clínico. Muitas vezes o paciente já chega com doença, o paciente já chega com alguma infecção oportunista, claramente, né, no exame físico, nos exames complementares. Então, com isso, eu posso, muitas vezes, um teste rápido, junto com todo o quadro, já me trazer o diagnóstico. Um outro tema, um outro conceito que é importante a gente colocar aqui, é o conceito, e inclusive é relacionado à questão do diagnóstico, é um conceito que a gente chama de pacientes não progressores e os pacientes não progressores de elite. O que é isso? Entre 5% e 15% dos pacientes com HIV, eles são não progressores. Ou seja, o paciente tem o vírus, mas ele tem um sistema imune, talvez, que consegue conter essa carga viral de uma maneira que essa carga viral não sobe a ponto de diminuir rapidamente o CD4, ou seja, ele fica muitos anos ali sem tratamento, com uma carga viral relativamente controlada e com um CD4 estável, sem necessariamente desenvolver a doença. Mas nesses não progressores, em algum momento, ele, se não iniciar o tratamento, ele vai acabar desenvolvendo algumas infecções oportunistas. Pode demorar, às vezes mais que 10 anos, e às vezes a gente vê isso, o paciente tem 5 anos de HIV e nunca tratou e nunca ficou doente. Então, esse provavelmente é o que a gente chama de não progressores. Mas, em algum momento, essa imunidade vai acabar não conseguindo mais controlar e o CD4 vai acabar sendo destruído e alguma infecção oportunista pode aparecer. Em 1% dos pacientes com vírus, eles podem ser o que a gente chama de não progressor de elite. Ou seja, eles não desenvolvem, a carga viral fica praticamente zerada, você faz, às vezes, a sorologia dá positivo, você pede a carga viral da indetectável, você fica, não é possível, mas isso está relacionado a esse diagnóstico, não progressores de elite. E esse paciente provavelmente vai ficar assim por muitos e muitos anos e não vai desenvolver nenhuma doença relacionada ao HIV. Controladores de elite, então, é menos de 1% da população infectada, ele tem a sorologia positiva, mas quando você faz a pesquisa do vírus, dá indetectável no plasma, porque a carga viral é muito, muito baixa e o teste não consegue detectar isso.
E como que é, então, a fisiopatologia e a história natural do vírus HIV? O HIV, a doença, né, causada pelo HIV, o que ele faz? Ele, como a gente falou, esse vírus vai se multiplicando, ele tem um tropismo pela célula que a gente chama CD4, que é a nossa célula de imunidade. Então, quanto mais vírus HIV, mais vírus, mais replicação viral, maior destruição do CD4, maior destruição da imunidade do paciente. Então, o que vai acontecer? Vai aparecer infecções e neoplasias até mesmo oportunistas, que vão, conforme vai evoluindo essa queda da imunidade, vão aparecendo as infecções e até mesmo neoplasias oportunistas, que são o que geram o quadro clínico e que fazem com que o paciente venha a óbito. Então, aqui é uma ilustração de como que isso acontece numa linha do tempo. Então, tá aqui o paciente que entrou em contato com o vírus. O que acontece? O vírus, aqui em vermelho, é a carga viral, ele se multiplica muito rápido, porque o paciente não tem imunidade nenhuma, nunca viu esse vírus, então não tem anticorpo para tentar conter essa carga viral. Então, o vírus se multiplica rapidamente, com isso, há uma destruição muito rápida do CD4. O CD4 está aqui em azul. Isso faz com que ocorra um quadro clínico, que a gente chama de síndrome retroviral aguda. Nesse caso, eu tenho uma replicação viral, então eu tenho uma virose, vamos dizer assim, que gera, então, um quadro clínico de uma virose qualquer. Febre, muitas vezes, dor no corpo, dor de cabeça. Isso dura, geralmente, 2 semanas. Aí o sistema imune vai reconhecendo esse vírus, vai criando anticorpo e vai controlando a carga viral. Então, com isso, a carga viral vai reduzindo, voltando o CD4 a um nível mais estável. A partir daí, que eu tenho um nível de anticorpos tentando controlar essa carga viral e o CD4 estável, o paciente entra nessa segunda fase que a gente chama de latência clínica. O paciente fica assintomático, ele tem o vírus ali replicando, destruindo progressivamente o CD4, mas ele não tem sintomas. Se nesse caso aqui, nessa fase, a gente não fizer o diagnóstico do paciente e não iniciar o tratamento, o que vai acontecer? A carga viral vai começar subindo progressivamente, com isso, o CD4 novamente vai cair, ou seja, a imunidade do paciente vai começar a ficar diminuída e com isso vão aparecer os sintomas relacionados a uma imunodeficiência, ou seja, uma queda da imunidade muito importante, fazendo com que apareçam, então, os sintomas da doença, que a gente chama de infecções oportunistas. E o que faz esse paciente lá naquele latente, que é o assintomático, ele evoluir em 1 ano, em 2 anos, em 10 anos? Eu trouxe essa ilustração para vocês imaginarem. Vamos colocar aqui é a infecção pelo HIV. A carga viral é a velocidade desse trem. E o CD4 é a distância até o obstáculo. Então, se esse paciente tem uma carga viral alta, ele vai mais rápido em direção ao ponto, a AIDS. E se ele tem um CD4 menor, ele também, ou seja, se esse CD4, se esse caminho ele é menor, ele também vai mais rápido. Então, quanto maior a carga viral e quanto menor o CD4, mais rápido, em menos tempo, ele chega na fase da imunodeficiência, que é a AIDS. Então, aqui, a síndrome retroviral, que é aquela primeiro quadro clínico, que é quando o paciente entra em contato com o vírus, não temos anticorpos nenhum, então ele acaba desenvolvendo uma viremia, com isso, um quadro clínico compatível com uma virose. Então, o paciente apresenta febre, dor de cabeça, mal-estar, dor no corpo, pode apresentar linfonodomegalia, muitas vezes doloroso, pode apresentar também uma faringite, ou seja, são sintomas de uma infecção viral inespecífica. O paciente, muitas vezes, até pode procurar atendimento médico, mas o médico vai avaliar e vai falar, olha, parece um quadro viral, toma sintomáticos, tal. Então, geralmente é isso que acontece.
Aí o próprio organismo consegue controlar essa carga viral, esse vírus, e a imunidade volta a se restituir, e com isso há uma recuperação clínica desse paciente. E então ele entra nessa fase latente, onde geralmente o paciente não tem sintoma nenhum, a não ser alguns gânglios, algumas ínguas que ficaram, que a gente chama de uma linfadenopatia persistente generalizada. Então ele fica lá com os gângliozinhos, aquele pequenininho, que ele não dá muita importância. Esse paciente, se não fizer o diagnóstico e não iniciar o tratamento, ao longo de alguns anos, e o que vai variar é o CD4, a carga viral, isso vai variar de 1 até 10 anos, ele vai entrar no quadro da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS, onde vão aparecer o que, então? As infecções oportunistas, que são as infecções mais específicas de um paciente com uma imunidade muito baixa. E aqui eu trouxe algumas das principais infecções oportunistas que a gente vê, que é o herpes zoster, a neurotoxoplasmose, que é a reativação à imunidade. Sei lá, a gente tem toxoplasmose, o próprio organismo resolve, mas algumas formas ficam latentes. Quando a imunidade abaixa demais, por conta da depressão do CD4, o que acontece? O taquizoíto que estava ali latente, ele pode reativar. E no paciente com HIV, é muito comum ele reativar sobre a forma de neurotoxoplasmose, que são lesões no sistema nervoso central. Outra infecção também é a pneumocistose, que é aquela pneumonia causada pelo Pneumocystis jirovecii. É uma pneumonia extremamente grave, bilateral, que cursa com hipoxemia severa. E isso o paciente também, geralmente, é imunossuprimido grave, com CD4 menor que 200. E uma outra infecção que é muito comum, e o Tiago falou ontem na aula, é a questão da tuberculose. O paciente com HIV/AIDS, ele tem infinitas vezes, ele tem muito mais chance de desenvolver a tuberculose do que um paciente não HIV. Então, paciente que vem com febre, tosse, emagrecimento, a gente tem que lembrar da tuberculose. E todo paciente com tuberculose, a gente tem que oferecer o teste do HIV. Também, ao contrário, também é verdadeiro. A gente precisa, e de um modo geral, se a gente pensar que os pacientes que estão ali na fase latente, eles são assintomáticos, sempre que você atender um paciente, é importante perguntar, já fez algumas sorologias, exames de hepatite, de sífilis, de HIV? Se ele nunca fez, é importante que em algum momento algum médico ofereça para esse paciente fazer essas sorologias. Em relação ao tratamento antirretroviral, a gente deve oferecer, como eu disse lá, a todos os pacientes com diagnóstico de HIV, independente de sintomas, independente de contagem de CD4, de carga viral, todos os pacientes têm indicação de receber o tratamento antirretroviral. É lógico que o paciente, às vezes, tem um recém-diagnóstico, não está aceitando, ele clinicamente está bem, você precisa também trabalhar com ele a adesão. Não adianta você só falar, não, tem que tomar, e ele sair com uma receita, eu tenho que tomar esse medicamento todo dia, o médico fala, não, ele tem que entender a importância do tratamento e a importância da adesão, porque por mais que seja uma medicação praticamente inócua de efeitos colaterais, o paciente tem que tomar todo dia, são 2 comprimidos que ele precisa tomar todo dia. Então, ele tem que estar muito consciente da importância da adesão ao tratamento. E o protocolo hoje é a tenofovir com a lamivudina e o dolutegravir, que seriam 2 comprimidos, dose única. E o objetivo do tratamento é uma carga viral indetectável, recuperar essa imunidade, reduzir, então, a morbidade, a mortalidade e aumentar realmente a expectativa de vida. Além do que diminuir a cadeia de transmissão. Lembrando que indetectável é igual a intransmissível. Então, é extremamente importante o maior número de pessoas diagnosticadas, tratadas e com alvo terapêutico alcançado, que é a carga viral indetectável,
uma boa recuperação imune, e com isso, sobrevida, né, normal, e sonhos e toda uma vida plena para todos esses pacientes. E um outro tema, para finalizar a parte do HIV, é o que a gente atualmente trabalha, que é a prevenção combinada. O que é isso? É a gente trabalhar várias frentes de prevenção para a transmissão do vírus, que vai desde diagnosticar o maior número de pessoas, então oferecer o teste, campanhas de testes de HIV e outras ISTs, né, para a gente diagnosticar o maior número de pessoas, tratar o maior número de pessoas possível, em busca do alvo terapêutico, que é a carga viral indetectável, identificar as populações-chave para fazer um acolhimento e talvez indicar o PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, e também a profilaxia pós-exposição, por exemplo, um acidente pérfuro-cortante ou um abuso, né, uma violência sexual, então também oferecer a profilaxia pós-exposição. E outras, tratar outras ISTs, imunizar contra hepatite B, porque as outras ISTs também favorecem a infecção pelo HIV. Nas gestantes, também um pré-natal adequado, com uso de antirretroviral, parto programado, não amamentação. Então, toda essa prevenção combinada faz parte da prevenção atual. Então, hoje, atualmente, a gente consegue trabalhar muito bem todas essas frentes, tentando diminuir a cadeia de transmissão e controlar essa epidemia. Eu trouxe aqui para vocês, aproveitando, né, que hoje é sexta-feira, vem o final de semana por aí, algumas indicações de filme que abordam o tema do HIV e da AIDS, né? Então, aqui tem o filme Filadélfia, um filme de 1993. Aqui também outro filme, Um Lugar para N, de 1994. O filme Cazuza, de 2004. Yesterday, também de 2004, esse filme, que também é maravilhoso, Clube de Compra de Dallas, de 2013, excelente, e esse filme esse eu tenho certeza que está na Netflix, Carta para Além dos Muros, que é agora de 2019. Então, aqui fica algumas indicações de filme, depois eu vou passar para as meninas publicar também nos stories, vou deixar nos meus stories também essas indicações para vocês aí, quem sabe, assistir durante o fim de semana. Então, agora, finalizamos, né, a parte de HIV, toda a sua história, um pouco da doença e como que atualmente a gente tem tratado, diagnosticado e trabalhado algumas maneiras de prevenção. Agora a gente vai entrar na segunda doença, que é a malária. Então, aqui um pouquinho da história e os dias de hoje, né? Eu coloquei da história aos dias de hoje. Então, a malária, ela é também uma doença infecciosa, causada agora por um protozoário do gênero Plasmodium, e ela é transmitida através de um vetor, que é através da picada do mosquito do gênero Anopheles. Então, eu preciso do vetor infectado com o protozoário, transmitindo essa doença para o ser humano. A malária, ela afeta o homem ao longo de milênios, né? A gente vai falar aqui na história, é uma doença milenar, de modo que o histórico da doença, ele se confunde com a própria história da medicina. A malária, provavelmente, ela se originou lá no continente africano, na pré-história, atingindo a Europa, a Ásia, com toda a migração do homem. Então, a gente está falando de uma doença realmente milenar. A malária, então, acomete os seres humanos desde a pré-história. Os escritos mais antigos datam de 5.000 anos antes de Cristo. E na região da Babilônia já se denominava como príncipe dos demônios. E a gente vê menção da malária, ela pode ser observada já em escritos do povo romano, do povo chinês e do povo egípcio. Então, uma doença muito antiga, né, milenar.
Foi Hipócrates que, lá no século V a.C., foi o primeiro a descartar as superstições. E ele relacionou essa doença febril com sazonalidade, clima e também com locais frequentados pelos doentes, né? Onde esse doente esteve que está com essa febre. Ele viu que tinha relação entre o clima e por onde o paciente andou. E descreveu também todo o quadro clínico e as complicações da malária. Então, isso já data lá do século V a.C. Shakespeare mencionou a malária em 8 de suas peças e Dante Alighieri citou a doença como algo muito ruim, né? Então, é uma doença milenar, descrita antes de Cristo por Hipócrates e que vem acompanhando aí toda a história. Também é uma doença que faz referência, que a gente viu em referências religiosas. Então, há referência de febres sazonais, intermitentes, em textos religiosos e médicos já bastante antigos. E eles também, como em outras pandemias, em outras doenças mais antigas, relacionavam a doença a castigos divinos, ou a presença de um espírito ruim. Então, se o paciente estava apresentando aquele mal, as pessoas, né, falavam que era por conta de um castigo divino, ou que ele estava tomado por um espírito ruim. Assim como em várias outras doenças também foi falado isso. A malária já teve várias denominações, né, chamada de maleita, cesão, paludismo, impaludismo, febre terçã, febre quartã, até que no século XVIII, pelo mal-aire, que significa mal ardo em italiano, né, veio a denominação, então, malária. Então, a malária recebeu essa denominação no século XVIII, em virtude dessa denominação italiana. E como que foi pelo tempo? Né? No século II depois de Cristo, já ocorreram epidemias cíclicas na Grécia, na Itália, em outras regiões da Europa, onde o paciente tinha aquele quadro de febre. E os médicos, na época, tanto os médicos gregos e romanos, denominavam, então, de febre romana. Depois da queda do Império Romano, pouco foi acrescentado em relação ao conhecimento da doença. Então, ficaram anos aí sem muita busca e muitas descobertas em torno da doença da malária. Foi no século XVI que a malária, então, chegou ao Novo Mundo. Então, os colonizadores espanhóis e portugueses trouxeram da Europa, da Ásia, essa doença para o que a gente, na época, chamava de Novo Mundo. O quinino, no século também XVII, logo que veio essa colonização, onde a gente tinha os padres jesuítas colonizando aqui o povo, né, o povo, vamos dizer assim, das Américas, né, os padres jesuítas, eles observaram que o uso das cascas de algumas árvores que os indígenas usavam, curavam essas doenças febris. Então, ele levou esse material, né, dessa casca dessas árvores, que foi denominada pó dos jesuítas, que na época, lá em 1735, eles chamavam de cinchona. Mas, em 1820, foi isolado o princípio ativo desse pó dos jesuítas, e nada mais era do que, então, o quinino, que foi a base para muitas medicações que a gente vai comentar. Então, no século XVI, a malária chegou nas Américas, os jesuítas, então, observaram que os indígenas usavam esse material da árvore, e foi daí que se isolou, então, o quinino. Em 1980, esse médico francês, ele conseguiu, durante os seus trabalhos lá na Argélia, ele conseguiu observar a presença de parasitas, que no caso eram já o agente etiológico da malária, dentro das hemácias humanas. Então, foi a partir dessa descoberta que começou a se isolar o agente causador da malária, esse protozoário que a gente vai comentar também. E como que esse protozoário chegava até o sangue humano? Como que isso acontecia? Então, foi lá em 1897
que Ronald Ross demonstrou que tinha que ter um mosquito que estava contaminado, que ia picar o ser humano, que ia levar, então, esse protozoário até o sangue dessa pessoa. Então, o médico isolou o parasita e depois esse outro pesquisador conseguiu demonstrar que precisava haver esse vetor, esse mosquito infectado, fazendo a infecção do ser humano. E esses outros pesquisadores, então, conseguiram concluir todo esse ciclo e demonstrar a transmissão através do vetor, o vetor, os protozoários, né, os parasitas, e todo o ciclo foi, então, descrito por esses pesquisadores, em 1898. E outras descobertas que foram extremamente importantes no século XX, pesquisadores alemães, então, começaram a descobrir o quê? Os antimaláricos sintéticos. Então, em 1924, a pamaquina, 1930, a mepacrina, e 1935 foi, então, descoberta agora a tão polêmica, tão falada, cloroquina. Em 1942, também uma descoberta extremamente importante foi a de Paul Miller, que ele desenvolveu um inseticida, ou seja, um inseticida contra o vetor. E aqui estava a distribuição, né, e que é mais ou menos a distribuição até hoje, aí a gente mantém mais aqui, talvez nem tanto, a distribuição da malária em todo o mundo. Então, com a descoberta do inseticida, o que a OMS fez? Ela falou assim, não, então vamos erradicar, vamos fazer uma campanha mundial para erradicar a malária do mundo, vamos acabar com a malária. E através do combate ao vetor. Isso deu certo, deu um certo ponto, né, até algum resultado, que até o final dos anos 70, a campanha realmente livrou do risco da doença 53% da população que vivia em área endêmica. Conseguiu, sim, evitar milhões de mortes, com isso aumentou o desenvolvimento socioeconômico da Ásia, do sul e sudeste europeu e, inclusive, das Américas. Porém, com os anos 80, crise econômica, aumento do custo, então, do inseticida, além de resistência do anofelino ao inseticida, porque o mosquito, o vetor, ele também cria mecanismos de resistência contra o inseticida. Além de resistência do próprio protozoário às drogas que eram utilizadas naquela época, começou a haver uma deteriorização do programa de controle, principalmente em países pobres, onde tinha maior dificuldade em relação aos custos e maior crise econômica. Então, houve um novo aumento do número de casos de malária. De modo que, então, a partir daí dos anos 80, a estratégia mundial era o quê? Já que eu não vou conseguir erradicar, eu vou pelo menos tentar controlar a morbidade e a mortalidade. Como? Fazendo mais diagnóstico, disponibilizando mais tratamento, desenvolvendo tratamentos novos, já que o protozoário, o plasmódio, parece que está desenvolvendo, então, resistência aos antimaláricos disponíveis na época. A malária no Brasil, como que foi a malária aqui desde que ela chegou, né? Então, lá no século XIX, no primeiro ciclo da borracha, porque também em 1940 a gente também teve o segundo ciclo da borracha, então, no século XIX, a gente teve a primeira grande epidemia da Amazônia, né? Então, foi ali que teve a primeira grande epidemia de malária. Também, em 1872, a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, que acabou ficando conhecida como Ferrovia do Diabo, que mataram milhares de pessoas, né? A malária conseguiu matar milhares de pessoas. Em 1888, com o fim da escravidão no Brasil, aumentou a transmissão lá na região sudeste, e uma outra epidemia também conhecida, que ficou muito marcada aqui no Brasil, foi em 1938, uma epidemia que aconteceu no Ceará, com 150 mil casos e 14 mil mortes
em apenas 8 meses. Então, no Brasil, a partir daqui, mais ou menos em 1940, já com a descoberta lá do Paul Miller dos inseticidas, começou, então, uma grande campanha, junto com o mundo todo, da erradicação do mosquito. E aqui no Brasil, algumas fotos de acervo também, mostra aqui no Ceará, né, na época lá daquela epidemia, compressores com inseticidas tentando erradicar o mosquito vetor, o anofelino que levava a malária. Aqui também é um barco distribuindo sal clorinado na Amazônia, aqui em 1952. Aqui também distribuição de sal clorinado para a população também da Amazônia, também em 1952. E no Brasil, foi se tentado isso, né, desde 1900, como mostra as fotos do acervo, em 1950. Isso foi, de certa maneira, efetivo, até mais ou menos 1980. Então, o SUCAM, na época, né, o antigo SUCAM, que eles acreditavam? Eu tenho o ser humano, eu tenho o agente etiológico, que é o plasmódio, é o protozoário, e eu tenho o vetor. Se eu não consigo, né, para eu acabar com esse ciclo, se eu não consigo controlar o matar, eu tenho que quebrar esse ciclo de alguma maneira. Então, eu vou matar, eu vou erradicar o vetor. E isso foi, de certa maneira, efetivo durante alguns anos. Mas, em 1980, começou um aumento muito expressivo do número de casos de malária de novo no Brasil. E isso muito se deve ao processo de ocupação. Então, o homem sai e vai para o habitat onde tem o mosquito, ocupação da Amazônia, expansão da fronteira agrícola, com isso vai aumentando o número de casos. E também uma coisa que aconteceu muito, principalmente aqui na nossa região, no norte do nosso estado e também no Pará, que foi a exploração mineral, os garimpos. Então, com isso também aumentaram muito o número de casos na época de 1980. Então, a malária, apesar de antiga, milenar, ela continua causando um significante caso de morbidade e mortalidade nas áreas onde ela é prevalente. Mais de 40% da população vive naquela região endêmica da doença. Ela atinge 105 países e, desproporcionalmente, ela atinge mais os países pobres, o que gera, então, maior morbidade e mortalidade ainda, justamente porque nesses países, nessa população mais pobre, ainda há uma maior dificuldade de acesso a um tratamento realmente efetivo. E os números são extremamente preocupantes. Eu até confirmei, né, se é isso mesmo, mas a malária ela continua um grande problema em todo o mundo. Como eu disse, 40% da população vive nessa área de maior risco, né, aqui maior risco em vermelho, principalmente nessa região africana. 500 milhões, a média é em torno de 500 milhões de novos casos de malária por ano. E é isso mesmo, gente, 500 milhões de casos de malária todo ano são diagnosticados. Sendo que 1 milhão de mortes por malária, e tem local que fala de 1 a 2,5 milhões de mortes por malária todo ano. E o pior, que essas mortes acontecem em mulheres gestantes e principalmente crianças com menos de 5 anos de idade. Então, a malária, infelizmente, apesar de uma doença milenar, que já teve muito avanço durante todos esses séculos, ainda causam esses números assustadores. No Brasil, a região endêmica para a malária é a que configura a Amazônia Legal, que compreende os estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E quem que causa a malária? Que a gente está falando tanto desse protozoário. É um protozoário que parasita as células vermelhas, parasita as hemácias, que foi identificado como do gênero Plasmodium.
Então, é um protozoário do gênero que a gente chama de Plasmodium. E a gente tem algumas espécies de Plasmodium: Falciparum, Vivax, Malari, Ovale e Naulese. Sendo que os Plasmodiums mais importantes no Brasil é o Plasmodium falciparum e o Plasmodium vivax. E como que se transmite a malária? Então, como foi descrito lá em 1800, a transmissão da malária se dá através de um vetor. Então, é através da picada da fêmea do mosquito do gênero Anopheles. Então, eu preciso ter o vetor contaminado, aí ele vai e pica o homem e faz o repasto sanguíneo, infectando, mandando, então, essa célula, esses protozoários para o organismo humano. Os principais vetores no Brasil são o Anopheles darlingi e o Anopheles aquasilis. Então, esses são os principais vetores no Brasil. Existem outras formas de transmitir malária? Existe, através de transfusão sanguínea. Um paciente que nem sabe que está com malária, doa o sangue e acaba sendo forma de transmissão, ou congênita, ou acidental. Porém, não tem importância na nossa prática médica, justamente por todas as medidas mais rigorosas da testagem e do controle dos bancos de sangue que a gente tem hoje. Então, com isso, essa forma de transmissão, que pode ser que aconteça, hoje em dia não tem mais importância na nossa prática. E como que é o ciclo desse protozoário dentro do nosso organismo? Então, tem lá o mosquito infectado que vai picar o ser humano, então ele vai transmitir a forma infectante, aqui os esporozoítos, aqui eu vou repassar rapidamente os nomes, a ideia não é esgotar aqui o tema do ciclo, mas é importante a gente conhecer rapidamente esse ciclo para a gente entender um pouquinho também do tratamento. Então, o mosquito infectado faz o repasto sanguíneo com formas infectantes, que são os esporozoítos. Essas formas atingem, a corrente sanguínea e em torno de 10 a 15 dias elas conseguem alcançar o fígado. Lá elas começam a se reproduzir e vão sendo liberadas de novo na corrente sanguínea sob a forma, então, de merozoítos e esquizontes. Essas células vão fazer o quê? Vão parasitar as hemácias. Dentro das hemácias, eles vão se reproduzir até explodir, vamos dizer assim, as hemácias. Então, vai fazendo destruição dessas hemácias e esses protozoários vão infectando, essas formas na corrente sanguínea vão, então, infectando novas hemácias, destruindo novas hemácias, caindo mais na corrente sanguínea e destruindo outras e outras hemácias. Algumas dessas formas podem sofrer na corrente sanguínea a forma de gametas. E aí vem um novo, se você está num local onde tem transmissão, por exemplo, eu tenho a infecção e tenho a circulação do vetor, do jeito que o mosquito passou aqui e transmitiu, outro mosquito pode picar esse ser humano e pegar, então, as formas de gametas, e vai dar continuidade no ciclo no mosquito, e aí formando e mantendo o ciclo da transmissão da malária naquela região. Tem um mosquito infectado que transmite, vai cumprir todo o ciclo do protozoário, outro mosquito vai picar esse humano contaminado, vai continuar o ciclo no mosquito e por aí sucessivamente. Importante falar que no Brasil, principalmente, duas espécies podem fazer isso, mas no Brasil, como existe a maior importância do Vivax, que é lá quando o mosquito faz o repasto, as formas vão atingir a corrente sanguínea, vão chegar no fígado, algumas células vão para a corrente sanguínea, como a gente disse, e vão parasitar e matar as hemácias, fazer essa hemólise toda. Algumas células vão assumir a forma de hipnozoíta. São formas que ficam ali latentes, que se não tratadas lá na frente, a gente não pode dizer 1, 2, 3, 6 meses, eles podem fazer o quê? Recair. Esse hipnozoíta que estava dormindo, ele
pode reativar e dar continuidade ao ciclo, mesmo sem uma nova picada do mosquito. Então, no Vivax, além de todo o ciclo, eu tenho que me preocupar na escolha lá no tratamento também com essas células chamadas de hipnozoítas. E como que eu faço o diagnóstico? Primeira coisa extremamente importante para o diagnóstico é a suspeita clínica. Como em todas as doenças, eu preciso ter a suspeita para eu poder levantar a hipótese diagnóstica e correr realmente atrás do diagnóstico. Isso faz mais importância ainda na malária, porque quanto antes eu diagnostico, quanto antes eu trato, menor a chance de evoluir para as formas graves de malária. Imagina, se eu não faço o diagnóstico, o protozoário está ali, multiplica, parasita novas hemácias, vai fazendo hemólise, isso, todo esse processo inflamatório vai gerando maior parasitemia, maior grau de hemólise, maior processo inflamatório e maior chance de óbito. Então, suspeita clínica, diagnóstico e tratamento precoce é o que salva na malária. O quadro clínico, então, o período de incubação vai variar de 10 a 30 dias e ele muda de acordo com a espécie de malária. No falciparum, que é a malária mais grave, esse período de incubação da picada do mosquito até o início dos sintomas, ele pode variar de 8 a 15 dias. No Vivax, de 10 a 18 dias. E no malária, de 12 a 20 dias. Mas, de um modo geral, é um período de incubação aí em torno de 10 dias, entre o momento da picada, né, do momento da infecção, até o desenvolvimento dos sintomas. E quais são os sintomas? Como também num quadro infeccioso, o paciente vai apresentar febre, dor de cabeça, dor no corpo, mialgia, náusea, vômito, prostração. Então, esse é um quadro clínico da malária. É extremamente importante, na história clínica, eu investigar a epidemiologia, por onde esse paciente passou. Porque, vamos dizer, esse quadro de febre, dor no corpo, dor de cabeça, esse é um quadro clássico de várias infecções, de dengue, de hepatite. Então, o que faz muita diferença na história clínica é eu tentar entender por onde esse paciente passou. É um paciente, e hoje a gente fala muito de medicina do viajante, é um paciente que esteve pela África a trabalho e retornou tem 10 dias. É um paciente que esteve pescando não sei aonde. Então, é muito importante a gente, e vai nos ajudar a epidemiologia do paciente. Mas o quadro clínico é um quadro clínico realmente inespecífico. A gente não pode esperar aquela febre que a gente chama de terção ou quartão, que é aquela febre cíclica, como era relatado antigamente. Por quê? Porque ela só vai assumir esse padrão mais cíclico se o paciente tem muitos dias de doença, porque aí vai acontecer um sincronismo entre a parasitemia e o ciclo da febre. E hoje, atualmente, a gente acaba não deixando acontecer. É um paciente que chega 3, 4 dias com febre alta, dor no corpo, né? Rapidamente a gente já faz a suspeita e faz o diagnóstico. Então, a gente não deixa o paciente evoluir com essa sincronia entre a parasitemia e o ciclo circadiano da febre. A malária, ela pode evoluir com complicações graves, e isso, vários fatores estão relacionados, como crianças, gestantes, pacientes imunossuprimidos, malária falciparum, então a espécie falciparum tem maior chance de evoluir com gravidade. Então, e quais são as complicações? Insuficiência renal, edema agudo de pulmão, por todo o processo inflamatório que ela gera, paciente pode cursar com uma hepatite importante, hemólise importante, então pode fazer, além pelo quadro hepático, mas pela hemólise, o paciente pode apresentar icterícia, pode apresentar, muitas vezes o paciente chega para você com uma hemoglobina de 4, 5, tudo por conta da parasitemia e da anemia, da destruição de hemácias. Em casos mais avançados da doença, até mesmo coagulação intravascular e fenômenos hemorrágicos podem ser vistos na malária grave.
E como que eu faço o diagnóstico? Então, eu estou lá com o meu paciente que viajou, que eu estou suspeitando de malária, tem um quadro clínico suspeito. Como que eu vou diagnosticar? A gente pode fazer através do teste rápido, e isso é importante porque no Brasil a gente tem uma dificuldade de pessoas treinadas para ver lâminas, né? Para identificar o plasmódio ali na lâmina. Então, se eu consigo disponibilidade do teste rápido em maior número de locais, isso ajuda muito no diagnóstico. Então, hoje tem sido o método mais utilizado. Então, aqui, se aparece só uma fitinha, é negativo. Se aparece duas, é o paciente com malária não falcíparo. Então, provavelmente aqui no Brasil é uma malária vivax, e se aparece os dois controles, é uma malária falcíparo. Então, é extremamente fácil e disponível, então ajuda vários centros, inclusive quem não tem o microscopista treinado e bom para ver essa lâmina. Se possível, até coloquei, se possível, é o ideal que se faça um esfregaço dessa lâmina para a gente poder confirmar. E além de confirmar, você pode ver a parasitemia, tudo isso que nos ajuda até num prognóstico da doença. Então, é extremamente importante, sim, né? Apesar de muitos centros não ter isso disponível. E como que a gente trata a malária? A gente tem essa revisão, né, de 2019, mas, de um modo geral, a gente tem drogas que vão agir em alguns momentos de replicação do parasita, né? Então, a gente vai ter drogas aqui, esquizonticidas. Então, vamos falar dessa primeira, que são drogas que vão atacar os esquizontes. E os esquizontes são aqueles que estão parasitando as outras hemácias. Então, se eu estou dando uma droga esquizonticida, eu estou tratando o quadro clínico da malária. Se eu estou dando uma droga hipnozoiticida, eu estou diminuindo, eu estou tratando aquela espécie, aquela forma do parasita hipnozoíta, que é a chance de recair. E os hipnozoítas, só para relembrar, eles estão presentes na malária vivax. Então, se eu tenho uma malária vivax, eu vou dar uma droga esquizonticida para acabar com o quadro clínico, que é a parasitemia. Preciso dar também uma droga hipnozoiticida, que é para acabar com os hipnozoítos, então diminuir a possibilidade de recaída. E eu preciso me preocupar também com os gametas, porque se eu estou num local de transmissão, outro mosquito pode picar e pegar esses gametas e dar continuidade no ciclo e dar continuidade na transmissão da malária. No caso do falcíparo, eu vou dar drogas esquizonticidas e gametocidas. Então, são nesses locais que eu preciso de drogas atuando. E para tratar o Vivax, ainda a primeira escolha é a cloroquina e a primaquina. Cloroquina atuando como esquizonticida, né? Ou seja, tratando os esquizontes, que são os que vão parasitando as hemácias, e a primaquina, um dia ela consegue tratar os gametas, mas eu preciso dar 7 dias, porque aí nessa dose eu consigo tratar os hipnozoítas. Se o paciente tem muita recaída pelo Vivax, aí eu vou substituir a cloroquina, ou pelo arteméter com a lumefantrina, ou pelo artesunato com a mefloquina. Mas a primaquina para tratar os hipnozoítas, como a gente falou, tá? Então, esse é o tratamento da Vivax. Nos Estados Unidos, foi já liberado a tafenoquina, porque você viu que a primaquina a gente tem que dar de 7 a 14 dias para tratar os hipnozoítas, mas já foi liberado, já está em uso nos Estados Unidos essa droga, que é uma droga dose única e que trata esses hipnozoítas. Porém, eu tenho que ter certeza que o paciente não tem deficiência de G6PD. Então, lá, como eu tenho facilidade no teste de identificar a presença ou não dessa deficiência, a gente já consegue usar.
No Brasil, ela já foi aprovada pela Anvisa, mas ainda eu não tenho facilmente esse teste disponível, então eu não consigo utilizar. Acredita-se que esse teste, para identificar essa deficiência, deva estar disponível para a gente ainda esse ano, né? Mas a gente precisa aguardar. E o tratamento do falcíparo, a primeira linha é o arteméter com a lumefantrina, que é o famoso Quartem. E se não for possível, a gente pode usar o artesunato com a mefloquina. Então, são todas drogas que estão disponíveis para o tratamento, tanto do Vivax quanto do falcíparo, né? Então, são as medicações utilizadas hoje para o tratamento. O que a gente tem também que lembrar é que a malária, ela pode evoluir com gravidade, principalmente na malária falcíparo e também nos pacientes em crianças e gestantes ou portadores de doenças crônicas. E quais são os sinais e sintomas que eu preciso estar atento para falar, não, esse paciente está evoluindo com uma forma mais grave de malária? É aquele paciente que apresenta uma prostração ou com alteração do nível de consciência, falta de ar, convulsão, paciente hipotenso, com sinais de hemorragia, icterícia, febre maior que 41 graus, que a gente chama de hipertermia, oligúrio, paciente, né? Então, é aquele paciente que chega para você realmente com sinais de gravidade, hipotenso, sonolento, ictérico. Então, nesses pacientes, eu preciso estar atento, provavelmente eu preciso internar e fazer, muitas vezes, a medicação para a malária endovenosa. Então, aqui algumas dicas, né? Paciente com icterícia, hemoglobina menor que 7, paciente sonolento, né? Com escala de Glasgow menor que 10, creatinina maior que 3, hipoglicemia é um sinal extremamente importante de malária grave, paciente com SARA, né? Que é aquela relação PO2-FO2 menor que 200, bicarbonato menor que 15, lactato, que é o sinal de uma hipoperfusão tecidual, e pacientes com sangramento, nos levando à hipótese de uma CIVD. Então, nesses casos, o tratamento é com artesunato injetável, e eu preciso estar atento a esses sinais de gravidade, que aí eu preciso internar e iniciar, além de todo o suporte clínico, posição hídrica e tudo mais, iniciar o tratamento específico com artesunato injetável. Os esquemas recomendados para o tratamento da malária complicada, da malária grave, também para o falcíparo, a gente tem aqui. E assim, eu acho que isso a gente tem hoje em dia muito mais fácil disponível, né, nesses manuais, em aplicativos. Eu acho que o mais importante é entender como que realmente funciona a malária, suspeitar dela, né, porque se a gente não suspeita do diagnóstico, a gente não corre atrás. Então, lembrar, buscar a epidemiologia do paciente, estar atento aos sinais de gravidade, para podermos fazer um diagnóstico mais assertivo e iniciar um tratamento o quanto antes. E esses pacientes precisam ser acompanhados. Os pacientes ambulatoriais, eles devem retornar para o controle aí da gota espessa, para ver se realmente não tem mais plasmódium, né, no sangue. E os pacientes internados, eles só mais graves, mais complicados, eles devem receber a alta depois da estabilidade clínica e também com a gota espessa negativa. E para finalizar, eu trouxe esse texto aqui da malária, mas que eu acho que serve para todas as pandemias, inclusive a que a gente vive hoje. Então, eu vou ler aqui para vocês que a história da malária, talvez mais do que qualquer outra da medicina, mostra, mesmo diante de problemas médicos racionalmente abordáveis, que grupos sociais podem manipular o fato objetivo e desconstruir e construir a realidade ao sabor de seus interesses ou preconceitos. E a partir daí podem criar farsas, dramas ou até comédias a serem representadas para um público perplexo em um cenário controverso de conflitos ideológicos, políticos, religiosos e até mesmo raciais. Então, eu acho que isso reflete essa pandemia da malária e também
o momento que a gente vive, expondo aí a pandemia, expondo as nossas maiores mazelas e nossas dificuldades em todo o cenário político-econômico. Muito obrigada, professora. Sua palestra foi excelente. Está sendo muito elogiada no nosso chat. O pessoal está gostando bastante. Agora a gente selecionou algumas perguntas que vocês, participantes, nos enviaram aqui no chat no decorrer da palestra. Bom, vamos começar pela de AIDS, professora. A primeira pergunta é: HIV-2 foi causado por uma mutação? Não, teoricamente foi um vírus que foi também identificado. A gente, em todos os vírus, de um modo geral, a gente tem subtipos, né? A gente tem o vírus da dengue tipo 1, tipo 2, 3 e 4. O próprio coronavírus, hoje, a gente já teve outras pandemias também causadas pelo coronavírus, mas não necessariamente foi uma mutação, é porque realmente existem subtipos deles. E como em vários outros, né? Sim. A segunda pergunta é: por que os outros vírus acham a cura e o HIV não? O que ele tem de tão único? O vírus do HIV, apesar da gente ter dito aqui que o vírus, a partir, bom, deixa eu só voltar aqui. Apesar de eu ter dito para vocês que entre o HIV1 e o HIV2 não necessariamente há uma mutação, é porque o vírus tem seus subtipos, mas o HIV ele tem essa peculiaridade de uma rápida mutação, né? E isso dificulta muito a descoberta de vacina e de cura. E também uma outra situação é que ele consegue fazer o que a gente chama de seus reservatórios, né? Então ele fica, por mais que a carga viral está indetectável, ele tem os seus locais onde eles continuam ali, como o baço e algumas outras células. Então, tem esses dois grandes problemas: a questão da rápida mutação e também a questão de formar esses reservatórios, onde não se consegue atingir. Certo. A terceira pergunta é: por que é tão difícil produzir uma vacina para essa doença? Então, justamente por isso, né? Tem toda essa questão da mutação e toda essa questão desses locais que eles ficam ali como se fossem escondidos, né? Apesar de todo o tratamento, eles ficam ali protegidos e acabam não tanto o tratamento quanto outras maneiras acabam não conseguindo atingi-los. Então, a vacina, a maior dificuldade, sem dúvida nenhuma, é a sua capacidade de mutação e muito rápida. Certo. A quarta pergunta é: se o portador do vírus está com a carga viral baixíssima, fazendo o tratamento corretamente, a transmissão é diminuída ou permanece a mesma? Então, até a gente colocou ali na linha do tempo, uma publicação revolucionária foi justamente essa, do indetectável e intransmissível. Então, se o paciente tem uma boa adesão, trata corretamente, o que acontece é que ele não transmite, mesmo numa relação sexual sem preservativo. E daí vem todo esse objetivo em buscar diagnóstico e buscar tratamento. Então, é a campanha do I igual a I. Então, não é que transmite menos, teoricamente, eles não transmitem, né? A gente acaba orientando o uso do preservativo por conta de outras ISTs. A gente vive também uma epidemia assustadora de sífilis, além de hepatite B e outras ISTs que a gente também tem ainda muito elevado como forma de transmissão sexual. Então, apesar da gente saber que indetectável é intransmissível, isso não não deixa a importância do uso do preservativo nas relações sexuais por conta de outras ISTs. Certo? Certo. E a outra pergunta é:
Mesmo com todo o avanço, o diagnóstico ainda é demorado? Então, com os novos testes, esse diagnóstico tem sido cada vez mais precoce. Antes, a gente tinha que esperar 30 até 60 dias desde o do momento da infecção para a detecção desses anticorpos no sangue. Hoje, com os testes mais recentes, a gente já consegue detectar esse anticorpo em até 15 dias da infecção. E além do que, a gente tem uma enorme variedade de testes rápidos. E diferente do teste rápido que a gente tem hoje disponível para o COVID, os testes rápidos que a gente tem disponível para o HIV, eles já sofreram todo o processo de validação. Então, são muito confiáveis. Então, por exemplo, se eu tenho um paciente que chega com um quadro clínico compatível com o vírus, né, um paciente que muitas vezes com monilíase, diarreia, ou um quadro de neurotoxoplasmose, com teste rápido eu já posso concluir o diagnóstico. E teste rápido, muitas vezes, você faz até mesmo em ambulatório, né? Então, você está atendendo o paciente, você já pode ali mesmo fazer um teste rápido e já finalizar esse diagnóstico. Entendi. E a Então, nossa houve sim terça uma evolução muito grande em relação aos testes, tanto em qualidade quanto em rapidez de diagnóstico. Uhum. E a nossa sexta pergunta e última sobre a AIDS é: o tratamento para a AIDS é para a vida toda ou chega um momento que o paciente não precisa mais tomar os remédios? Bom, infelizmente, o tratamento ainda não pode ser interrompido, né? Hoje, a indicação é tratar todos os pacientes. Se a gente pegar na história, antes a gente tratava, assim, pacientes ou com CD4 baixo ou com carga viral alta. Hoje, não. A indicação é tratar todo o paciente com o diagnóstico. A partir do momento que inicia o tratamento, a carga viral vai zerar, né? Ou seja, vai ficar tão baixinha que o teste nem consegue detectar, e seu CD4 vai voltar à normalidade e a sobrevida desse paciente vai ser como da população geral. Mas, infelizmente, não se pode interromper o tratamento, porque a partir do momento que eu tiro o tratamento, o que vai acontecer? O vírus vai voltar a replicar, né? Porque eles ficam lá naqueles reservatórios, como que a gente chama, santuário do vírus, e ele volta a replicar e volta novamente a destruir, então, o CD4, e com isso acaba a imunidade de novo. Então, neste momento, atualmente, do que a gente tem, não se pode interromper o tratamento. Entendi. E agora a gente vai para as perguntas sobre malária. A primeira pergunta é: qual a diferença entre. Não é muito da malária, é mais sobre epidemiologia. Qual a diferença entre morbidade e mortalidade, professora? Morbidade é tudo que a doença gera como que eu vou dizer, de consequências. Por exemplo, eu tenho um paciente que eu interno um paciente com edema agudo de pulmão. E ele acaba apresentando uma pneumonia durante a sua internação. Com isso, eu vou aumentar o tempo de internação, aumentar o risco de uso de antibiótico, então isso gera mais morbidade. Ele acaba tendo que ficar mais acamado, ficar mais tempo internado. Mortalidade é maior chance de morrer, né? Então, se eu tenho uma doença que gera morbidade, ou seja, ele interna mais, é uma doença que não é tranquila, é uma doença que vai gerar algum problema para ele, além de gerar mais risco de morrer. Então, eu gero mais morbidade, ou seja, maior chance de internação, maior chance de fatores de risco associados à internação e também gera o maior risco de mortalidade. Então, isso que fica a diferença. Então, quando a gente fala assim, é uma doença que aumenta morbidade e mortalidade, ela aumenta riscos, como internação e todos os riscos que uma internação traz, e aumenta também, se eu não diagnosticar rapidamente e não tratar corretamente, eu também aumento a chance de morrer, tá? Então, essa é a principal diferença, morbidade e mortalidade. E a última pergunta, também é sobre epidemiologia, é: qual a diferença entre uma endemia e uma epidemia? Epidemia é aquele local onde você não tem
praticamente número de casos de alguma doença em especial, e de repente começa a aumentar o número de casos. Então, eu estou vivendo uma epidemia. Endemia é que eu tenho aquele número de casos praticamente o tempo todo, como, por exemplo, tuberculose, hanseníase, próprio HIV, é uma endemia. Eu tenho todos os dias novos casos, então eu já sei que eu tenho casos daquela doença. E epidemia, eu tenho um aumento, muitas vezes, do número de casos em alguns momentos do ano, como a dengue, por exemplo, né? Então, eu tenho uma epidemia apesar que a dengue, principalmente no nosso estado, é praticamente uma endemia, a gente tem ela o ano todo, mas a epidemia é um aumento do número de casos de uma doença que eu praticamente não tinha naquele período de tempo. E a endemia, eu tenho um número já esperado de casos dessa doença durante o tempo todo. Né? Então, a endemia que a gente vive são essas doenças que a gente falou no congresso agora: malária, tuberculose, hanseníase e AIDS. Foram grandes pandemias, né? Que de repente não existiam e aumentaram repentinamente o número de casos em todos os continentes, e depois viraram endemia, porque são casos, são doenças que a gente já espera o ano todo, um número, já tem um X número de casos esperado durante todo o período que a gente fala. Doutora Soraya, muito obrigada, que sanou todas as dúvidas que os nossos participantes tinham, inclusive as nossas. Bom, em nome da comissão organizadora, nós gostaríamos de agradecê-la imensamente por ter compartilhado a experiência, os conhecimentos e o tempo da senhora. Foi muito gratificante. Bom, o sentimento que nós queremos expressar à senhora, ao doutor Tiago, que palestrou ontem, e a todos os nossos participantes, é gratidão. Muito obrigada por ter agraciado com a sua presença e seus conhecimentos, professora. Bom, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, pela escolha do tema, eu adorei, e principalmente gostei muito de participar, e agradecer também a todos os participantes, né, que ficou com a gente aqui nessa noite de sexta-feira. Então, mais uma vez, o meu sentimento também é todo de gratidão. Obrigada mesmo. Imagina, nós te agradecemos. Bom, pessoal, e assim nós finalizamos o nosso último dia de simpósio. Gostaríamos de agradecer a presença de todos que nos acompanharam até aqui. Bom, o formulário de presença está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele vai ficar disponível até 30 minutos após o término da nossa palestra. E a gente gostaria muito que vocês nos dessem os feedbacks de vocês, o que vocês acharam do nosso simpósio, questões que a gente pode melhorar nos próximos eventos e tudo mais. Então, seguem a gente lá no Instagram, que é IFMSA Brasil, _unique, para acompanhar nossos próximos eventos e tudo mais. Bom, outro recadinho importante é que as nossas aulas, tanto de ontem como a de hoje, vão ficar gravadas aqui no nosso canal no YouTube, que é Histórias das Doenças e FMSA Brasil Unique. A gente espera que vocês tenham gostado. E é isso. Até mais. Tchau, gente.